Isso que é muito louco, que a gente já passou pela fase de dados, assim. Hoje, dados tem pra todo lado, assim, né? Todos. A gente só não sabe ainda como usar eles e pra quê, né? Assim, a gente sabe pra alguns casos. Mas vocês, né, que é o... A gente pega algumas startups, algumas empresas que trabalham com isso, e eles falam, pô, a gente consegue ter todos os dados aqui de uma experiência de um consumidor. Sim. Mas para ter o final, a gente tem que saber como ler esses dados, né? Para quê? Sim. O resultado que a gente quer chegar. E eu acho que essa leitura não é difícil para a inteligência artificial aprender, sabe? E dados tem disponível para eles. Assim, eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a forma como você entrega os dados para a inteligência artificial é o grande problema, eu acho. Porque, assim, eu até vivo falando isso no Twitter, que todo mundo acha que, assim, é só você criar o algoritmo ali, treinar. Pronto. Né? Mas eu falo, a pior parte, assim, a parte mais chata, mas também a parte mais importante é o tratamento de dados, que a gente chama de processamento dos dados. Então, todos esses dados, esses milhões de dados que a gente tem, ou bilhões, até dependendo do qual problema você tem, você tem que processar, tratar esses dados. Mas você pode ensinar para ela se autoalimentar com esses dados, sem você precisar jogar esses dados lá dentro dela, não? Assim, atualmente, a forma do aprendizado de máquina, você tem que alimentar esses dados para ela. Entendi. Assim, existe 2 tipos de formas que você alimenta. Um é não supervisionado e o outro é supervisionado. O supervisionado, que é o que dá mais certo hoje em dia, inclusive o ChatGPT é um exemplo, na verdade, ele é semi-supervisionado. Você dá um dado e a resposta. Então, por exemplo, você quer diferenciar cachorro e gato. Aí você dá a imagem de um cachorro e você fala, isso aqui é um cachorro. Dá a imagem de um gato, isso aqui é um gato. E aí você faz isso várias e várias e várias vezes. E o não supervisionado é você dar pra ela e ela descobre sozinha o que tem que descobrir ali. Se ela errar, você corrige. Ou Se não. ela errar, corrige. Dá pra corrigir, sim. Só que existe um problema, por exemplo, cachorro e gato. Você coloca vários cachorro e gato e tal, só que você não sabe como ela vai separar isso. Se ela vai separar em cachorro e gato, ou se ela vai separar em animais grandes e animais pequenos. E aí pode colocar cachorros pequenos junto com gato e cachorros grandes, tipo, separado. Perfeito. Pode por cor. Cachorros caramelos, cachorros brancos, cachorros dálmata, etc, separado. Ou pode, sei lá, formato da orelha, sabe? Você nunca sabe como que ela vai distinguir uma coisa da outra. Então, isso é um grande problema do não supervisionado, e é por isso que o supervisionado dá mais certo do que o não supervisionado. Mas, assim, o não supervisionado ainda tem muita coisa, assim, que, por exemplo, descobrir galáxias, que ela consegue analisar o céu e perceber, isso aqui é um aglomerado de galáxias, porque ela consegue separar, né, as coisas. Então, assim, aqui é estrelas, aqui é galáxia, então o não supervisionado dá certo nisso também. Caraca. E tem o semi-supervisionado, que é meio que uma mistura dos dois. Você deixa pra ela entender onde ela tá errada, basicamente. Que é o que o ChatGPT faz, basicamente. Mano, se ela cria as teorias que ela vai utilizar ali, né? Vamos pensar nessa parte de descobrimento aí, porque no espaço tem um monte de coisa que a gente não sabe mais, assim, não consegue chegar a entender. Ela consegue ir além da gente, eu falo em simulações, porque como a gente não consegue ver, né, num telescópio, por exemplo, não vê, ela consegue simular o que tem adiante ali. Vamos pensar assim, uma lógica boba. Essa aqui tem tantas estrelas nessa galáxia, essa é uma proporção, essa aqui é assim, essa aqui. Obviamente, continua assim. Então, essa questão de predição, a parte de cosmologia, acho que é a parte da astronomia que está mais avançada com inteligência artificial, porque é a área que mais precisa. Porque simular o universo não é simples, né? E aí, então assim, e é a parte mais avançada. Eles precisam de inteligência artificial, assim, pra ontem já. E então, assim, eles são muito avançados nisso. Mas ela consegue, talvez, o que a inteligência artificial consiga fazer é encontrar um padrão que a gente não encontre. E isso é uma coisa interessante da inteligência artificial, porque ela observa padrões. E tem padrão que ela não encontra. Um exemplo disso é um exemplo na saúde, que era observar o fundo do olho. Era doenças
do olho, né? Tipo, se você tinha algum problema no olho, pressão, etc e tal. Então, alimentava imagens do fundo do olho pra ela aprendeu com isso pra detectar. Só que aí alimentava outras coisas. Por exemplo, se a pessoa teve problema cardiovascular, se a idade da pessoa, etc e tal. E aí, o que eles encontraram era que ela conseguia adivinhar se pelo fundo do olho, pela imagem do fundo do olho, se aquela pessoa tinha predisposição a ter problema, acidente vascular ou não. E aí foram atrás disso, tipo, como que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí perceberam que era por causa das veias no fundo do olho, que dependendo do formato da veia, se tava mais, tipo, alargado, mais, tipo, mais fina, ela conseguia saber se aquela pessoa tava tendo uma predisposição a acidente cardiovascular ou não. E aí foi uma coisa que a AI descobriu ali, porque ela observa padrões, e é um padrão que os seres humanos não tinham visto antes. Tipo, a distância das veias ali, das artérias, já significa uma coisa. Então isso pode acontecer dentro da astronomia mesmo. Sim. Tipo, encontrar um padrão ali que a gente não tá vendo. Por exemplo, matéria escura é um exemplo disso, né? A gente não entende nada de matéria escura. Quem sabe tem um padrão aí no universo que a gente não tá vendo, mas que uma AI pode entender melhor. Então E aí, essa que falam, né, que é uma caixa preta, mas não é uma caixa preta que a gente sabe exatamente o que acontece ali. Mas ela fita uma função para tentar explicar aquele padrão, tipo, como que isso se conecta nisso. E ela vai aprendendo, tipo, conforme você vai alimentando os dados, né? Quem sabe essa forma que ela encontre não é um padrão que a gente consiga mostrar para nós, tipo, algo, tipo, talvez no universo no passado foi desse jeito. Então, assim, existe essa possibilidade também. Tem uma área na inteligência artificial que esqueci o nome agora. Mas é justamente para entender, pegar essas funções e entender como que elas se aplicam no mundo real.